Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. No vídeo de hoje, vamos fazer uma leitura do relatório do Tegar11. Vou deixar bem claro aqui que eu vou falar apenas de alguns tópicos, porque é imenso o relatório do Tegar11. São mais de 180 ativos que o fundo possui. Então, se eu ficar falando muito de cada um, esse vídeo terá mais de 7 horas. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador. No último mês, o fundo se valorizou 2,91%, quase 3%. Como de costume, eu estou aqui no site do Fundos Explorer e eu abri aqui o relatório do dia 31/3/2023. Está bem fresquinho. Esse aqui é o relatório, exatamente aqui meio que está vendo, 144 páginas. Se eu frisar muito em cada uma, nós vamos ficar aqui uma eternidade. E vale lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Estou apenas lendo o relatório, fazendo um resumo para você ficar antenado sobre tudo que está acontecendo nesse fundo, que a propósito eu possuo em carteira. Nós descemos aqui, vamos começar já de cara vendo que o administrador do fundo é o Vortex. Uma coisa que ele tem, sim, que é uma coisa ruim. Ao mesmo tempo, nós veremos que tem um lado para isso acontecer, que é a taxa de administração de 1,5% ao ano, mais 30% do que exceder 100% do CDI. Só do gestor conseguir bater o CDI todos os meses, ele já é bom. Porque bater o CDI aqui no Brasil, a pessoa tem que ser boa, porque, olha, o CDI é elevado. Aqui embaixo nós já começamos a ver o último pagamento foi de 1,34 centavos, que equivale ao dividend yield de 1,18% ao mês, totalizando 15,13% ao ano. O valor de mercado do Tegar11 está em 1,56 bilhões, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, como nós podemos ver aqui no próprio site do Fundos Explorer, bem no início aqui. Ele está com descontozinho porque ele está negociando com o seu P sobre VP de 0,88, tá difícil grifar aqui, 0,88, é um desconto perante a sua cota, bem interessante. O valor patrimonial do fundo é de R$ 124,00 e ele está sendo negociado a 112. O número de cotistas, nós passamos dos 100 mil cotistas. Isso é um bom sinal, é sinal que o fundo está conseguindo aderir novos cotistas pelo o que ele é, o que ele faz. Eu acho que é um bom fundo imobiliário. A liquidez média diária, já estamos na casa dos 3,85 milhões e o retorno total do último mês foi de 1,39, contabilizando tanto o provento quanto a valorização da cota. Aqui está um resuminho, né, que ele pagou 1,34% por cota, que equivale a 15,13% ao ano. A maior participação do fundo está em Goiânia, tá? A maior parte dos empreendimentos está lá em Goiânia. É um local que tem um agronegócio muito forte, por isso dos motivos pelo qual ele está lá. Aqui vai falar do cenário macroeconômico, vai falar um pouco dos Estados Unidos, da Europa, da Suíça, vai falar um pouquinho de como está o mundo, que é interessante saber. Se você tiver com tempo, leia, você nunca irá perder tempo adquirindo conhecimento, só que aqui eu vou frisar mais os tópicos, tá bom? Aqui embaixo começa a parte do detalhamento dos ativos. Na classe de loteamento foram comercializadas, foram vendidos 216 unidades, meu amigo. É uma máquina de vender. Isso só em março, contabilizando 24,48 milhões. No Cipasa, foi negociado 64 unidades. Meu amigo, totalizando 7,12 milhões de reais. É sinistro. Eu gosto muito desse fundo, tá? Eu tenho em carteira, mas eu gosto muito dele. Na incorporação, em março, ocorreu a integralização do empreendimento Jardim, que é um novo empreendimento do Tegar11, e já está vendendo aqui, já, ó, 33 unidades. Uma característica do Tegar11 é que quando ele compra lá o terreno e constrói o prédio tem 100 apartamentos,
ele no primeiro dia de venda ele já vende 70, 80 apartamentos. É incrível. Eu não sei se é preço, eu não sei se é propaganda, eu não consigo ainda decifrar o porquê e como que eles conseguem fazer isso. Porque vender imóvel, gente, não é tão fácil assim. Não é como vender uma peça de roupa, é um imóvel. Então eles conseguem ter muita facilidade na venda. Eu acredito que eles unem tudo, né? O crédito, o valor, a negociação. Isso tudo faz com que aquela taxa lá altíssima, que é altíssima, tá, gente? 1,5 mais 30% que você deu de CDI é justificável. É justificável. Se nós pegarmos aqui o pagamento dos proventos, voltando aqui no fundo do Explorer, podemos descendo aqui. Olha só que coisa linda. O pagamento é constante, é um valor considerável. Em dezembro pagou 1,30, em janeiro também, em fevereiro já pagou 1,31, em março 1,34, agora em abril 1,35. Com essa taxa de performance, mais esse valor pago do que CDI e CDI, ele está pagando isso tudo, é um bom sinal. Eu acho interessante. É claro que é caro, mas será que se ele cortar gastos, diminuindo mão de obra, diminuindo funcionários para fazer esse grande movimento, será que ele irá perder na venda? Às vezes, ele paga caro, mas o retorno é interessante. Vamos pular aqui, vamos para os dados gerenciais do fundo, tá? Aqui nós temos aqui que o valor que fechou, né? As cotas aqui está à sua esquerda. E os últimos dois fechamentos mais elevados foi em agosto de 2022 e outubro de 2022, fechando em R$ 126 a cota. E o menor valor aqui foi de R$ 113,20. Nós tivéssemos uma bola de cristal para comprar no menor dia e vender no maior, né? Só que não compensa, né? Fundo imobiliário, a gente sabe que a grande característica dele, a parte mais interessante, é o pagamento constante dos proventos. Se nós olharmos aqui desde 2017, quando foi lançado o THR11, ele bateu todos os índices aqui mais importantes que ele poderia se igualar. Nós podemos ver aqui que a cota venceu o IFIX, o CDI e o IPCA. Ele é esse aqui de cima aqui, tá, galera? Esse aqui que tá maior aqui, que eu tô apertando aqui, para ficar essas bolinhas para vocês conseguirem ver. Ele performou muito bem mesmo. Nós olhamos aqui desde quando ele fundou a cota, né? Desde quando ele abriu a cota em bolsa, ele teve um retorno para o cotista de 91,97%. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui é que o THR11, ele de longe é um dos melhores fundos de desenvolvimento da bolsa. Se não for o melhor, tá, gente? Não é um jabá aqui, eu não tô ganhando nada para falar deles, eu não ganho nada com isso. Só que, cara, de desenvolvimento, pode olhar aí na bolsa, hein? Se você achar um melhor do que ele, você pode me mostrar. Tem um ou outro ali que é interessante, que cobra menos taxa de performance, mas ele cobra menos taxa de performance. Mas ele performou melhor que o THR11 no decorrer dos anos? Ele tem pago um dividendo maior do que o THR11? Nós podemos ver aqui que a distribuição chega a bater 1,36% ao mês de dividendo yield. Isso é muito elevado, batendo quase 1,5% em junho de 2022, quando ele pagou 1,57 por cota. Aqui embaixo tem um retorno total acumulado dos 12 meses do fundo imobiliário. Aqui nós começamos a ver um pouco dos dados gerenciais, tá? O fundo imobiliário no mês de março finalizou com 102 mil cotistas, isso é muito interessante. Vem crescendo ano após ano o número de cotistas. Isso é um sinal de que o fundo tem performado bem, porque ninguém é doido de entrar num fundo imobiliário que está indo de mal a pior. Aqui nós temos os dados gerenciais do THR11. Em crédito, ele tem a participação saiu de janeiro de 2 milhões e meio, foi para 2 milhões e agora voltou para 2,200. E dizer crescente aqui no equity, que na verdade é o que ele tem de maior porcentagem no fundo imobiliário. Ele tem pouco crédito, imóvel para renda, a caixa ele tem pouco. O que ele tem mesmo é equity. Nós podemos ver que saiu de 13 milhões e 9 para 17 e em março 18,6.
A tendência é que continue crescendo, porque eles estão investindo pesado. Aqui é um rendimento distribuído, é uma coisa que nós temos sempre que olhar e compararmos também com o caixa. Nós vemos aqui, tiveram alguns meses em que ele pagou mais do que ele arrecadou e tiveram meses que ele arrecadou mais do que pagou. Isso é comum nos fundos imobiliários. O gestor, alguns meses em que ele recebe mais, ele acaba fazendo um caixa para distribuir para aqueles meses que fez um pouco menos de caixa. Nós podemos ver aqui que o valor pago está constante em 17,9 e 18,1 para poder manter esse pagamento de 1,31. E nesse mês de março, ele pagou um pouco mais, né? Pagou 1,34. Com isso, ele teve que usar um pouco de mais recursos. Porém, nós podemos ver que esse recurso não foi tirado do caixa, porque ele fez 19,2. Então, ele pagou abaixo do que ele arrecadou. Quantidade de ativos são 187 ativos. Você pode ler esse prospecto aqui de cabo a rabo 45 vezes e vai faltar informação, tá, gente? É muita coisa. É um fundo imobiliário muito diversificado, chega ao ponto de quase ser pulverizado, só que não é uma coisa ruim. Nós vemos isso com números. Desde 2017, ele paga excelentes proventos, nunca passou por um problema pontual de ter que deixar de pagar. E nesse resumo aqui dos 187 ativos, 111 são loteamento, né? 40 são incorporações, 6 são multipropriedades, tem um shopping e um imóvel para renda. Desses 24 aqui, estratégia core são de 18 e a tática são de 6. E ele possui também 3 fundos imobiliários em carteira, ele também comprou o fundo imobiliário, e tem uma ação. Nós vamos ver quais são elas um pouco mais para baixo. A distribuição do PL por classe de ativo, né? O equity é o que tem maior porcentagem, chega a bater quase 90%. É porque esse é um fundo com esse objetivo mesmo, propriedades mesmo, comprar e vender, comprar, construir e vender, comprar na planta e revender. Esse é o objetivo desse fundo aqui. Ele também tem a participação em aluguéis, ele também tem alguns imóveis que estão alugados, mas o grande objetivo mesmo é venda. Aqui nós conseguimos ver que o portfólio do equity aqui está 65% está em loteamento, né? 19% está em incorporação, 11% está em propriedades multipropriedades, 3% está nos shoppings e 0,28% está em renda. Aqui embaixo nós conseguimos ver que a distribuição de segmentação da estratégia de loteamento, 71% está em loteamento, né? 14,5% está no Cipasa. O condomínio fechado representa 5,89% e Novo Colorado representa 8%. O estado com maior predominância no fundo é o de Goiânia, com 32%, mas também temos a participação aqui em São Paulo, de 13%, e outros está na casa dos 16%. Nós vamos para o portfólio de crédito do THR11. São 24 CRIs, cujos lastros são de 23 empreendimentos distribuídos em 12 estados e correspondem a um valor de 130 milhões de reais. Aqui está a divisão por modalidade, né? Corporativo, multipropriedade, loteamento, logístico, incorporação e home equity. A taxa média de juros desses CRIs são de 10,71% ao ano. Não é uma rentabilidade gigantesca, porém também não é uma rentabilidade baixa. Esse aqui é um incremento, né? Aquela parte da engrenagemzinha ali que faz com que o provento não diminua tanto, porque como nós sabemos que o THR11 vende propriedade, nós iremos ver que alguns meses vai vender mais, outros meses vão vender menos. Comum, normal, totalmente normal. O que faz o dividend yield não cair tanto é um pouco desses CRIs aqui que tem maior previsibilidade. Distribuição aqui na parte de crédito, né? Temos uma parte interessante nesse senior aqui. Dia, o que é um CRI senior? O que é um pagamento senior de crédito? O senior geralmente é o último a dar problema quando se tem problema no crédito. Então, de todas as pessoas que ele emprestou dinheiro, de todos os CRIs que ele comprou,
38% está praticamente garantido. Diego, 100%? Não. Só que a garantia dele é muito elevada. Isso é interessante. Nós temos um fundo imobiliário que é de risco, porque ele vende propriedade, então pode ser que em alguns meses ele não venda, porém 38% da sua carteira de CRI está com maior segurança. Aqui nós temos a estratégia de alocação, o FII de desenvolvimento. A principal atuação THR11 é na integralização de ativos em fase de desenvolvimento, fornecendo expertise em governança. Ele prefere ter esses imóveis mesmo para a venda, tá? O desenvolvimento mesmo do imóvel. Ele não é um fundo que vai ficar ali comprando já imóvel pronto, vai dar um tapa nele e vai revendê-lo. Ele gosta mesmo de pegar o terreno e construir o imóvel, onde o lucro é muito maior. Aqui você pode ficar à vontade para ler tudo ali. Aconselho até que você leia com mais calma para poder entender um pouco mais sobre o fundo. Aqui nós temos a parte de incorporação. Aqui embaixo está a parte de todos os imóveis, né? Aqui a parte de incorporação, multipropriedade. Multipropriedade, para quem não sabe, eu não sou muito fã de multipropriedade, não. Dificilmente você vai ver quem comprou uma multipropriedade ficar muito feliz. Algumas pessoas se sentem até lesionadas. O que é uma multipropriedade? Geralmente é uma casa que é comprada por várias pessoas, então ela sai mais barata, né? Vamos supor que 10 pessoas diferentes comprem a mesma casa. Só que elas vão ter um período determinado do ano e um prazo máximo que elas podem ficar nessa casa. Com isso, elas vão rachar todos os custos do imóvel, só que também não vão poder ficar sempre no imóvel. É uma doideira. Eu prefiro alugar pousada do que comprar uma propriedade dessa forma. Mas ele tem aqui e vende, né? Mas eu não sou muito fã, tá? Se ela parasse de estar nesse mercado aqui, eu não veria problema algum. Mas a galera compra, né? A galera acha que acaba ficando mais barato, mas no final das contas acaba saindo um pouco mais caro, né? A parte de crédito aqui, né? Essa estratégia consiste no investimento em certificados recebíveis imobiliários, famoso CRI, que apresentem preponderantemente risco pulverizado, que tenha menor risco. Isto é, cujos empreendimentos lastro possuem créditos de recebíveis compostos por várias corporadoras. Nós podemos ver, como nós vimos ali em cima, ele não tem uma rentabilidade excepcional em CRIs, porém o risco dele é menor. É uma coisa que eu faço na minha carteira mesmo, pessoal. Eu prefiro ter menos risco e ter uma rentabilidade razoável do que ter uma rentabilidade muito enorme e correr muito risco. Aqui embaixo nós temos o histórico do fundo, é um histórico muito bonito, vale a pena ler com calma, tá? Em dezembro de 2016 foi quando ele começou ali a constituição do fundo imobiliário, de fato. Em 2017 foi ali o encerramento da primeira ordem, né? A listagem na B3 foi em junho de 2017. Aí você vai vendo aqui que passou de 1 bilhão de mercado, bateu o número de cotistas, aumentou em março de 2023, bateu o número de 100 mil cotistas. Nós acabamos de ver ali que deu 102 mil cotistas. Gente, 102 mil cotistas é muito cotista. É maior do que muita cidade tem de habitantes, tá? A minha cidade mesmo está em 200 e poucos mil habitantes, então é praticamente metade da minha cidade investiria nesse fundo aqui, como exemplo, para você ver como que ele é grande. Aqui tem a parte do ESG, é uma parte muito interessante, tem gente que não dá bola, porém alguns investidores institucionais só compram ativos que tenha ESG. O que é ESG? É um nível maior de governança, é uma empresa que tem uma clareza com seus funcionários, colaboradores, com seus acionistas, é uma empresa que está voltada para a parte de meio ambiente, é uma empresa que está indo para o novo mercado, uma empresa que está construindo um grande cenário tanto para a população quanto para os seus cotistas e funcionários. Ela procura tentar agradar todo mundo e fazer com que o planeta fique cada vez melhor. Tem toda a parte aqui, eu vou pular rapidinho, tá bom? Aqui nós vamos para os detalhamentos de ativos. Ativos de crédito, nós podemos ver que o maior porcentagem aqui está em 10% aqui, tem 13% aqui também, só que o PL, né, a participação dele dentro do índice, nossa, a parte aqui é de juros, desculpa, tá? A taxa real de juros que ele recebe desses créditos aqui.
Por isso aquela média de 10, lembra? Ó, tem um de 10, tem de 13, tem de 9, tem de 7%, tem de 8%, então a média é de 10%. Mas nós podemos ver que a porcentagem dele dentro do fundo é de apenas 1%. É muito, muito diversificado esse TH11, muito mesmo, muito, muito, muito diversificado. Aqui embaixo nós temos o equity, né? Que também o maior peso aqui está em 5,78%, que é lá em Goiânia, uma residência lá em Jardim Europa, o que tem maior participação. No Cipasa aqui, a participação maior é de 4%. Chega a ser bonito de ver, porque eu gosto de deixar minha carteira em no máximo 5% por ativo. Aqui nós podemos ver também que o Novo Colorado também representa apenas 5%. Gente, aqui embaixo está todos os nomes, tá? Locação, onde fica, vendas, aqui já deu 100%. Ó, esses dois primeiros aqui já vendeu 100% de toda a propriedade. Tem aqui que vendeu bem pouquinho, ó, 62%. Vale a pena você ver tudo com tranquilidade, com calma, antes de você adquirir novas cotas do fundo. Aqui em equity também, 6% na distribuição total. Mais detalhes do fundo imobiliário aqui. Parte de renda de imóvel também, chegando aqui em 0,23%. O shopping, né, que só tem um shopping, mas é um shopping considerável, tem um PL de 3%, considerando a carteira do fundo. E ativos em bolsa. Aqui estão os 3 fundos imobiliários, né, que é o HGIX 11 de recebíveis, um fundo de papel. O MCCI 11 também, que é um outro fundo de papel. Ele tem uma ação da Alphaville, que é um condomínio fechado lá em São Paulo, que representa 0,36, e tem mais um fundo imobiliário aqui, que é o BCE 11, que também é de recebíveis, mas totalizando tudo aqui, não chega nem a 3%. Incrível. Aqui embaixo nós já temos aqui um resumo, né, das fotos, você pode observar, aqui tem todo o prospecto dos imóveis, dos loteamentos, onde ele fica, quanto já vendeu, se ele é senior, se ele já passou por um período que ele é mais arriscado, se ele é menos arriscado, o que ele está vendendo. Aqui tem as imagens dos imóveis. É um fundo imobiliário muito diversificado. Eu, particularmente, possuo ele em carteira. Eu gosto muito dele. E aqui agora vai um adendo sobre esse fundo. É o seguinte: é um fundo imobiliário que tem muitos ativos e que tem uma taxa de performance um pouco elevada. Porém, é aquilo, ou você confia na gestão do fundo ou você não confia. Porque é muito diversificado, é difícil até de você acompanhar. Você já imaginou você ficar olhando todos esses imóveis aqui? Você já imaginou qual o tamanho da sua equipe para você em todos esses loteamentos aqui, ver se está correto, fazer anúncio de venda, cobrar quem não está pagando, fazer a parte de crédito. Gente, é muita coisa. Olha só, é muito imóvel, é muita propriedade, é muito tudo, tem muito de tudo aqui. E é um fundo imobiliário que eu particularmente gosto de ter em carteira e não abro mão. Só que está ali, dentro da regra, de no máximo 5% da minha carteira. Se exceder, eu não compro mais. Quando cai, eu volto a comprar. O dividend yield desse fundo imobiliário é excelente, ele fica sempre na casa de praticamente 1% ao ano, isso lá com juros baixos, isso agora com juros altos. É um fundo imobiliário excepcional, eu gosto muito. Eu acredito na valorização dessa cota, principalmente porque ele está abaixo do seu valor patrimonial. É um desconto pequeno, mas é considerável, é um desconto de mais de 10%, que poderá somar-se junto a esse rendimento de provento que está pagando direitinho. Eu passei direto, mas a tendência é que ele fique entre 1,50 e 1,30 por cota de pagamento mensal. Isso traz maior previsibilidade e menor volatilidade na sua carteira e nos seus proventos. Espero que esse prospecto que lido aqui tenha trago um pouco de clareza. É um dos maiores da Bolsa de Valores aqui que nós temos. É muito grande. Se você for pegar para ler com calma em casa, vai lendo de 10 em 10 páginas, senão você vai ficar uns 3 dias aí lendo. Vai com calma. O que você não entender, lá embaixo tem todo um resumo. Tudo que você não entender, todas as siglazinhas que você não entender, tem lá embaixo, tá? Para poder facilitar a leitura. E aqui do lado esquerdo também, se apertar aqui, ó, tem todo, se apertar já vai direto para aquela parte que ele tá. O portfólio já vai direto para o portfólio. ESG já vai direto para o ESG.
bem dinâmico. Se todo fundo imobiliário fizesse um prospecto dessa forma aqui, iria agregar muito à vida dos cotistas. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Diego Klein. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito desse canal, considere se inscrever. Seja bem-vindo ao canal Investindo para o Futuro. Nós também temos uma página no Instagram, que eu vou deixar lá aqui em cima. Caso você queira seguir, lá eu posto conteúdo todos os dias e por lá você irá ficar antenado cada vez mais na Bolsa de Valores. E vou deixar aqui embaixo também link de investimentos alternativos, caso você queira diversificar ainda mais o seu portfólio de investimentos. E tem novidade no canal também. Tem um e-book grátis aqui embaixo, é só apertar no link e baixar o e-book do Investindo para o Futuro, voltado mais para o público iniciante. Mas se você já está investindo, já tem essa carteira, mas mesmo assim quer dar uma olhadinha, fique à vontade, é de graça. Lá você vai aprender um pouco mais de alguma coisa, tenho certeza disso. Meu nome é Diego Klein, um forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!